Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Ferreira, eu sou especialista em Microsoft e hoje eu estou aqui para falar sobre o processo de adoção para cloud, especificamente Azure, tá? Antes da gente começar, é importante a gente fazer uma reflexão com relação à seguinte frase: a má intenção hoje persegue o dinheiro, que está no mundo digital. Então, por isso que é importante você ter um ambiente em nuvem que ele seja bem arquitetado, que ele tenha segurança de dados, de acesso, tá? E que você ainda tenha uma governança corporativa em termos de tecnologia. Então, primeiro vamos definir o que que é o Cloud Adoption Framework, né? Então, eu vou deixar aqui o texto para vocês. Então, é basicamente um guia, né, de passos e ações e estratégias que auxiliam nesse processo migratório para a nuvem, de forma que a sua organização tenha sucesso nessa jornada, tá? Então, são 6 fases que compõem esse processo de adoção. A primeira delas é a estratégia, que é a etapa de entendimento, né? Que dentro dessa etapa tem um processo de entendimento da necessidade de migrar para a nuvem, né? Compreender a economia, traçar objetivos empresariais. Esse processo, a parte de traçar, elaborar esses objetivos, pode ser feita por recursos que dão um pontapé, um start, e que vão te auxiliar nessa análise, tá? É importante que nesse processo a gente consiga identificar os direcionadores do negócio, ou seja, os business drivers, quais são os KPIs que nós utilizaremos que nós como organização utilizaremos e quais são as nossas competências. Quando eu digo competências, seria no termo capabilities, tá? E por último, elaborar, desenvolver um processo de gestão financeira, né? Entendendo o retorno sobre investimento, a projeção de investimento inicial, qual o lucro, quais são as margens de receita e de custo, uma análise de depreciação em termos de recuperação de ativos, redução do OPEX, que é Operational Expenses, redução de custos fixos e variáveis, redução do número de jornadas, no número de funcionários, e a despesas de capital, principalmente no que diz respeito à provisão, ou seja, é você fazer um provisionamento de investimento, por exemplo, na aquisição de um data center, tá? O segundo passo seria a elaboração do plano, né? Para que isso aconteça, é importante fazer um levantamento do inventário do teu parque tecnológico antes de migrar para a nuvem, né? Entendendo as cargas, quais são os aplicativos, máquinas virtuais, tamanho de dados, tipo de replicação desses dados, se é local, se é zonal, se é geográfico, tá? E aí criar um plano de adoção, tá? Esse plano de adoção, eu vou tirar um extrato nas telas seguintes, tá? E tentar converter esse conceito técnico de forma mais visual, tá? Bom, o terceiro passo seria a preparação desse processo migratório, tá? Então, nessa etapa se faz o planejamento da aterrissagem na nuvem, né? Eu estou traduzindo ao pé da letra, mas seria um landing zone, onde você, a partir de ferramentas que nós temos, que são disponibilizadas aos parceiros da Microsoft, que auxiliarão nesse processo de implementação, tá? Então, depois eu vou falar dessa arquitetura, dessa landing zone, para a gente poder evoluir nesse tema, tá? Então, esse tema ele tem alguns pilares que são avaliados, né? Então, o primeiro é a parte de networking, gerenciamento de identidade, governança, segurança e o gerenciamento do ambiente, tá? Então, vamos falar num programa de migração, tá? A fase 4 seria a fase de adoção, que é efetivamente fazer a migração para a nuvem, né? Então, executar esse plano e migrar para a nuvem de modo que nesse processo a gente possa ter a concepção, a cabeça aberta, para tentar identificar potenciais evoluções, né? Vamos falar em termos de inovação, né? Potenciais inovações. Depois vem a parte de administração, né? Então, que é basicamente você fazer uma análise comparativa do teu ambiente com benchmarking, ou seja, um benchmarking geral que a Microsoft entende, para avaliar o que que tem desvio, se vale a pena corrigir o desvio, se vale a pena mitigar o risco ou se não vale, e assim por diante. E por último tem a parte do gerenciamento, que é uma parte cíclica, né? Então seria é, constantemente fazer o monitoramento das suas cargas, classificar essas cargas por nível de importância, né? Como que está a tua excelência operacional e, no caso de havendo
uma oportunidade, um risco, a gente poder tratar essas questões, tá? Então, o próximo slide eu vou falar justamente da página de aterrissagem, tá? Que é o Landing Zone, tá? Então, aqui está um pouco da arquitetura que eu falei de forma superficial quando eu falei do processo de migração, tá? Então, o que acontece, né? Para você ter um ambiente robusto, tá? A gente precisa pensar numa arquitetura semelhante a essa, onde nós temos o landing zone seria, vamos pensar como um grupo de recursos, né? Vamos pensar num bloco, tá? E aí você tem a parte de gerenciamento de permissões, que aqui vamos falar em IAM, tá? Aqui basicamente vai consistir em toda a tua governança de identidade. Aqui na Microsoft a gente chama de RBAC, ou seja, Role Based Access Control, e aí você vai ter os teus usuários e de acordo com cada usuário as funções. As funções elas delimitam o que o usuário pode ou não fazer, né, e qual o escopo, se assim necessário. As políticas que elas auxiliam em você ter uma governança corporativa em termos de tecnologia. Então você pode atribuir políticas por assinaturas, por grupo de recursos, por tipos de recursos que podem ser implementados ou que não, SKUs, ou seja, os pricings desses recursos, tá? Na parte de gerenciamento e monitoramento, a Microsoft tem alguns recursos que podem ser utilizados, como as métricas, né, controle das métricas, análise dos logs, né, alertas. Então você pode automatizar esses alertas e também avaliar o painel de acompanhamento do centro de segurança. Então ali você vai conseguir ver a partir de normas internacionais de proteção de dados, ISOs, tá? Então você vai ter um dashboard, um painel que vai te demonstrar como anda o teu nível de segurança, tá? Aí você tem toda a parte de aplicações, que são os teus recursos. Então você pode utilizar templates inclusivos, né? Então aqui você tem as políticas, os centros de monitoramento, os segredos, os certificados dentro do Azure Key Vault, tá? Você vai ter máquinas virtuais, bancos de armazenamento, databases, storages, tá? Então aqui seria efetivamente os teus recursos, né? A tua operação, tá? Você ainda consegue, dentro do grupo de recursos networking, você consegue atribuir políticas de tráfego de saída e de entrada, tá? Você tem a possibilidade de compartilhar esses serviços, então tem algumas opções de licenciamento que te permitem isso, tá? E se você perceber aqui, tanto toda essa parte externa, né, você tem sendo englobado pelo monitor, a parte de gerenciamento de custos, a observância, o observador da rede e a parte de segurança, que vão estar analisando todos os teus recursos aqui, tá? É importante ressaltar que dentro da parte de cost management e até tanto na parte de políticas, você tem um recurso que parece simples, mas é muito utilizado, que são os taggings. Isso permite uma gestão bem mais eficiente quando você vai analisar os dados, tá? Então, no próximo slide, eu vou passar um pouco dos exemplos de recursos que vocês têm quando vocês optam por entrar nessa jornada de migrar para a nuvem. Então, alguns recursos, né? Então, nós temos, como eu comentei, né? A gente tem um modelo de plano estratégico, né? Onde será definida a estratégia, quais são os stakeholders, quais são os KPIs que serão analisados, tá? De forma a garantir uma análise 360, tá? Na outra parte, a gente tem aí um dashboard da tua pontuação geral quanto à tua evolução para a nuvem, a tua migração da nuvem, indicando por categoria quais foram os principais ofensores ou detratores, né, que fizeram com que aquele resultado fosse atingido. Ainda temos o detalhamento, né, de cada uma dessas categorias com relação a um detalhamento adicional, né, vamos falar aqui dessa parte, tá? E a gente tem também a parte de um indicador que vai medir o guia de implantação da governança, tá? De modo que você consiga avaliar as cargas de trabalho, tá? Então aqui seria uma demonstração de como esse processo de migração pode ser automatizado. Então a gente tem um recurso dentro do Azure, que é o Azure DevOps, onde a gente consegue
implementar projetos de migração ou projetos tecnológicos por meio da metodologia Sprint, tá? Scrum. Então aqui você tem você pode fazer essa análise de forma gerencial através dos dashboards, tá? Você tem uma gestão por Kanban, você pode vincular os repositórios, seja ele Azure Repo ou GitHub ou semelhantes. Você pode gerar os pipelines, né, que são os scrums, que são os fluxos, e aí você tem a parte de testes, né, e tem os artefatos, tá? Então aqui é só um exemplo de quão bem estruturado está esse processo de adoção para a nuvem, né? Então, antes de começar tudo isso, nessa fase, a gente já vai ter passado por muitas questões, muitos levantamentos, e o que vai mitigar ainda mais o teu risco de adoção na nuvem, tá? É importante que, como parceiros, a gente tem recursos que a gente pode importar até para dar um guideline para nós da nossa implementação, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns aspectos que são importantes a gente falar dentro da parte de governança, e principalmente quando a gente fala de migração, né, de adoção da nuvem, que vale a pena a gente não somente passar esses conceitos, mas também fazer a apresentação de demos, que a gente vai fazer na sequência aqui, tá? Então, aspectos a serem considerados na tua organização, né? Você pode ter de forma gerencial, são quatro principais pilares. Então, você tem grupos de gerenciamento, que ficam acima das assinaturas. Esse grupo de gerenciamento é um recurso que precisa ser implementado, ele não vem por padrão. O que vem por padrão é somente a tua assinatura, e a partir daí você vai fazer o desenvolvimento ou para cima ou para baixo, tá? Você pode separar essas assinaturas por marcas, que são os tags que eu comentei há pouco. Você pode ter, para efeito de custos, assinaturas separadas por ambientes ou por departamentos, tá? Você tem toda a parametrização dos controles de gerenciamento de acesso, tá? Você pode colocar cotas por assinatura e você tem um grupo de gerenciamento que você consegue fazer com que todas essas políticas elas virem um blueprint, é um recurso do Azure que é nativo, então vai estar dentro do teu tenant e a partir de novas assinaturas que você possa eventualmente necessitar criar, você pode importar esse blueprint e aí já ter as principais práticas de governança já habilitadas, tá? Então, na sequência, vamos falar do reback, tá? No detalhe. Então, aqui, o que acontece? Você pode fazer o gerenciamento de acesso por usuário, tá? Mas ele é muito mais moroso quando você precisa fazer isso de forma individualizada. Então, por isso que nasce o reback. É importante entender as funções dentro da tua organização e quais são os níveis de permissão para cada tipo de função, tá? Esse reback ele pode ser aplicado a nível de recurso ou conjunto de recursos, né? E quando você concatena isso, o recurso com o conjunto de recursos, você tem as funções, que aí são as funções built-in do Azure, ou você pode ainda customizar uma função a partir de uma função do reback que seja built-in. Então você pode, a partir de uma função existente, desenvolver outra, tá? É, é importante que nesse processo do reback compreender três principais funções e elas vão variar de acordo com o tipo de especialidade. Por exemplo, você tem o owner, o reader e o contributor. Tá? O owner é aquele que pode gerenciar todas as assinaturas, pode fazer tudo dentro de um dado recurso, inclusive conceder recursos. Tá? O leitor ele só vai ler, né? E o contribuinte ele vai conseguir ter todas as permissões dentro daquele recurso, mas ele não pode atribuir novas funções para novos usuários, ou modificar uma função de um dado usuário, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre. Eu vou apresentar um demo da parte de identidade e segurança do Azure, então Azure Identity and Security, e nós falaremos especificamente do RBAC, que é Role Based Access Control, tá? Basicamente, nesse demo, eu vou passar como verificar o acesso de um dado usuário, como conceder acessos a um usuário, conceder acessos a um grupo, listar as funções, as listas de definições de função e atribuir funções. Tudo bem? Então, a primeira parte aqui será verificar os acessos do usuário, tá? Então, quando você dá acesso a nível de subscrição ou assinatura,
o usuário herda todas as permissões para seus recursos filhos, né? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui de duas situações, uma de nível de acesso de recurso e a outra nível de acesso de subscrição, assinatura, tá? Então, para verificar o tipo de acesso que que o usuário vai ter, ele precisa vir aqui, Access Control, né? E vai verificar o acesso, View My Access. Então, nesse caso aqui, eu tenho um acesso de Service Administrator, tá? Se eu fosse também para assinatura, eu veria a mesma informação, né? Clicaria aqui e verificaria View My Access. Então, estaria aqui, Has full access to all resources in the subscription. Tudo bem? Agora vamos conceder um acesso, tá? Então, eu vou entrar nesse grupo de recursos. Eu vou vir aqui em Access Control, tá? Na guia em Role Assignment, eu vou adicionar Role Assignment e eu vou selecionar um usuário, tá? Então eu vou selecionar um usuário que vai ser esse usuário aqui, tá? Já adicionei ele. E eu vou selecionar o role dele, né? Que vai ser, vamos colocar como contributor, ok? Então, dá no salvar. Vamos esperar ele implementar. Então ele implementou, né? Agora eu quero verificar os acessos, né? Então eu venho em Role Assignments e eu vou conseguir verificar que ele é um contribuidor. Então ele está aqui. Eu posso também da mesma forma remover o acesso dele, né? Depois que a gente incluiu ele, a gente gostaria de excluí-lo, né? Então a gente clica em contribuidor e vai estar o nome dele aqui. A gente seleciona na caixa e dá um remove. A gente pode voltar para verificar se ele está como contribuidor. Vai ser possível verificar que ele já não está mais aqui. Tudo bem? Da mesma forma, eu poderia adicionar uma função a um grupo, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu selecionaria. Aqui eu poderia ter esse grupo, né? Helpdesk. Eu poderia definir a função dele, tá? Então, seguiria a mesma lógica que nós fizemos anteriormente. Tá? Vamos fechar esse aqui. Então, aqui é só um complemento agora. Um outro complemento seria só para a gente verificar quais funções estão disponíveis dentro dessas possibilidades de gerenciamento de controle de acesso. Então, a gente sempre tem a oportunidade de vir aqui e criar em roles e verificar o que está disponível. Vai ser possível verificar também que a maioria dessas funções elas são built-in, ou seja, o próprio Azure já te disponibiliza essas funções, que já vem com uma certa parametrização. Tá? Então aqui você tem uma breve descrição do que é cada uma das funções, clicando no izinho. Importante destacar também que essas operações elas podem ser realizadas pelas linhas de comando CLI ou PowerShell ou até mesmo usar os templates ARM, tá? Que é o Azure Resource Manager. Tá? Então, outro recurso que parece sem importância, mas é muito utilizado, é o recurso de locking, né? Um recurso que é o bloqueio da exclusão do recurso, porque assim, o reback ele não previne que modificações acidentais aconteçam. Então você pode ainda habilitar dois tipos de cenário. Um, que um recurso ele não pode ser deletado, ou dois, que ele é somente para leitura. Tá? Então sempre que um dado recurso tiver uma dessas atribuições, ele não vai ser possível de ser excluído, mesmo que de forma acidental. Então vamos mostrar aqui como proteger o recurso contra a exclusão acidental dentro do Microsoft Azure. Tá? Então, vamos lá. O primeiro passo é entrar aqui dentro do teu ambiente. O segundo passo é localizar um grupo de recurso ou um recurso, tá? Então, vamos proteger um grupo de recursos, né? Porque, como eu falei, quando você protege um grupo de recursos, você protege os itens filho, tá? Então, é bem simples. Clica em Locks, no caso aqui, do grupo de recursos, e vamos adicionar. Vamos adicionar o tipo, como eu falei, pode ser Read Only ou Delete. Então, aqui vamos salvar. Então ele já está habilitado, né? Vamos tentar bloquear não, excluir esse grupo de recursos. Então eu estou excluindo o grupo de recursos. Então, ó, deleta, ó, não foi possível deletar esse grupo de recursos. Por quê?
porque tem aqui esse lock, né? Essa trava, tá bom? Então, no vídeo de hoje era isso. Obrigado. Aqui voltando para a parte de tag, né? As marcações que eu falei. Então, são recursos que é um mecanismo que auxilia na organização dos recursos. Eles são metadados, ou seja, você pode, ele é composto por dois pares, né? Um par, né, na verdade, o valor e a chave, tá? Então, você pode personalizar isso a partir de um conceito estrutural que você tenha, tá? Com isso você consegue melhorar a tua gestão na parte de custo, na parte de classificação de recursos por tipo de centros de custos, por exemplo, tipo de departamento e assim por diante. Você pode utilizar este artefato para definir políticas, tá? E você pode fazer isso por meio do PowerShell ou do CLI, né? Que é a linha de comando integrado dentro do Azure, tá? Então aqui, como eu falei, nessa parte aqui são algumas das possibilidades que podem ser utilizadas junto com o recurso marcações. Então aqui vamos fazer uma demo de como utilizar as marcações no Azure, que são as tags que eu havia comentado. Então, entrando aqui no nosso portal, a gente pode, por exemplo, acessar um recurso, tá? Já tem uma tag aqui, mas eu vou pegar uma outra tag. Então você pode, durante a implementação, por exemplo, incluir uma tag. Nesse caso aqui já tem uma tag, tá? Então eu vou mostrar um dos recursos que a gente pode utilizar com essa tag, que é a monitoramento do custo, tá? Então a gente pode ir em Cost Management, em análise de custo, né? Cost Analysis. Esperar carregar só um pouquinho. A gente pode adicionar um filtro aqui, colocar por tag, ele vai carregar ali environment, que foi o nome que eu atribuí para ele, né? E aqui o valor. Então, nesse caso, eu vou pesquisar justamente aquela tag que estava marcada naquele recurso. Então, ele vai me dar o detalhamento desse custo em específico, tá? Como que a gente faz para criar as tags? A gente tem alguns lugares. A gente pode pesquisar aqui por tags, tá? Então, aqui já tem as duas. Se eu quiser, eu posso... Aqui, então, eu faço o gerenciamento das tags, né? E para criar uma tag, eu vou criar um grupo de recursos aqui. Vamos criar. Aqui eu vou definir um nome, tá? Então, definir um nome e aqui eu sempre vou ter um par, né? O nome e o valor. Então, aqui eu pode ter detalhes e teste, por exemplo, tá? E aí teria que revisar e criar. Provavelmente isso seria aceito, tá? Então, é dessa forma que se cria a tag. Uma das formas, né? A outra forma é através de uma política. Então, na política a gente vai apresentar esse demo num outro vídeo. Tudo bem? Obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Agora, vamos falar sobre políticas. Então, as políticas são uma forma que possibilita criar, atribuir e gerenciar essas políticas, né? E de modo a controlar e auditar esses recursos, né? Ou seja, quando você cria a definição de uma política, você expressa o que deve ser avaliado e qual ação deve ser executada no caso de um desvio, tá? Você pode atribuir a definição de um recurso, ou seja, você pode definir o escopo, é, quais recursos não deverão estar dentro dessa política, né? E lembrando, sempre que você atribui uma política para o item pai, essa política é herdada por item filho. Então vamos supor que você tem um grupo de recursos e você, dentro desse recurso, você tenha máquinas virtuais. Se você atribui essa política para esse grupo de recursos, as máquinas virtuais que estão nele, ou qualquer tipo de máquinas virtuais, se a política for destinada a este campo, elas herdarão essas políticas, tá? E aí, uma vez que as políticas estão operacionais, tá? Você consegue avaliar um indicador de conformidade com relação a essas políticas aí. Um outro ponto que é parte de políticas são as iniciativas, tá? Então, as iniciativas são um conjunto de políticas relacionadas, tá? Então, por exemplo, você tem uma política que é por exemplo, você tem uma iniciativa que é habilitar o monitoramento na central de segurança do Azure. Dentro dessa iniciativa tem monitorar os SQLs, que não são criptografados, monitorar aqueles endpoints os endpoints que não estão habilitados, monitorar a vulnerabilidade do sistema operacional e avaliar a conformidade desses recursos com relação ao LGPD. Então, quando a gente fala em SQL, a gente está falando de banco de dados. E quando a gente fala de dados, a gente fala de LGPD. São temas relacionados.
Neste demo eu vou apresentar para vocês como definir uma iniciativa. Então, antes da gente evoluir, é importante entender que uma política define quais são as condições a serem avaliadas e quais ações deverão ser tomadas, no caso dessa política não ser atendida, né? Dessa condição não ser atendida. E uma iniciativa nada mais é do que um conjunto de políticas atribuído um dado escopo, um dado recurso, tá? Então, o primeiro passo aqui seria acessar o portal. Então, eu vou em Policy, tá? Eu vou em Políticas, filtrar aqui, procurar na barra de navegação, barra de pesquisa. Vou em Definitions, tá? E eu vou colocar uma definição. Adicionar, vou colocar a minha subscrição, tá? Então eu quero que ela seja atribuída a toda a minha assinatura, tá? Então, verificar existência de tag, tá? Então, eu vou selecionar aqui uma política já existente. Vou ver se eu acho o tag aqui, ó, tags. Uhum. Então aqui eu vou em Definitions, eu vou procurar tags. Na verdade, eu vou selecionar todas e vou procurar tags, tá? Então, vou colocar uma política que solicita a existência de uma tag, tá? Vamos duplicar essa definição, tá? Então, eu vou copiar essa definição. E vou alterar aqui, ó. Na verdade, eu vou deixar isso aqui como tá? E aqui no nome, no valor, vamos colocar teste vídeo. Vamos salvar. Quero que ela seja habilitada. Então, eu estou usando o modelo de tags, eu só modifiquei. E aí, esse seria o caso de salvar, tá? Eu não vou salvar porque essa política para mim não é interessante, tá? Então, eu vou cancelar. Voltando na política, eu posso definir uma iniciativa, tá? Lembrando que a iniciativa é um conjunto de políticas, tá? Então aqui eu vou adicionando as políticas que eu quero que essa iniciativa tenha, tá? Então é algo bem intuitivo e bem fácil. Então aí eu vou só selecionando, dou um adicionar e aí depois revisar e criar, tá bom? É bem simples esse processo. Então nessa apresentação era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição aí para caso tenha alguma dúvida. Obrigado, até lá.